Fala pessoal, Prof. Ramon aqui de novo, tá? E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, Trovadorismo, Cantigas nas Origens da Literatura Portuguesa. Falo tanto para os meus alunos quanto para os alunos da Prof. Bianca, tá? Então, para a gente começar, a gente vai ter aqui a Cantiga da Ribeirinha. O lado esquerdo da tela que vocês estão observando está escrito em galego-português e a gente tem aqui ao lado direito uma tradução livre, tá? Quem escreveu essa cantiga foi Paio Soares de Taveirós. No mundo não conheço quem se compare a mim enquanto eu viver como vivo, pois eu moro por vós. Ai, pálida senhora de face rosada, quereis que eu vos retrate quando eu vos vi sem manto? Infeliz o dia em que acordei, que então eu vos vi linda. E, minha senhora, desde aquele dia, ai, as coisas ficaram mal para mim. E vós, filha de Dom Paio Muniz, tendes a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós, pois eu, minha senhora, de presente nunca tive de vós, nem terei o mimo de uma correia. Tá? Então essa tradução ela é uma tradução livre e vocês têm esse mesmo texto escrito na página 203 do capítulo 5, Caderno de Língua Portuguesa, frente B, e vocês vão precisar responder as 3 questões sobre esse texto que tem lá na página 203, ok? A Cantiga da Ribeirinha ela é considerada o primeiro registro literário da literatura portuguesa. A cantiga ela é direcionada a Maria Paz Ribeiro, a Ribeirinha, que é uma jovem cobiçada que se tornou amante de Dom Sancho I, tá? O segundo rei de Portugal. Foi escrita no século XII, porém há controvérsias em relação à data exata da produção. Alguns dizem que ela foi escrita em 1189, porém outros dizem que foi em 1198. Os trovadores, como Paio Soares Taveirós, pertenciam à nobreza, no entanto, a uma linhagem baixa. Isso a gente está pensando lá na Europa na questão da Idade Média, tá? A Baixa Idade Média, onde a sociedade ela era organizada em nobreza, clero e servos, e essas relações de poder criavam um imenso abismo cultural. A parte mais alta dessa sociedade era a letrada, e também aqueles que exerciam funções sociais importantes dentro da corte eram letrados, ou seja, sabiam ler e escrever. Já a outra parte da sociedade não tinha importância que tivesse esse conhecimento. As cantigas da lírica trovadoresca do século XII ao século XV. Então a gente tem a poesia lírico-amorosa, que são composições de trovadores do sexo masculino e estão divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. O que são as cantigas de amor? Elas são escritas em primeira pessoa, o eu lírico masculino se dirige à amada por Mia Senhor. O eu lírico declara seu amor a uma dama da corte de forma respeitosa, sem revelar o nome, de acordo com o amor cortês. Para entender um pouquinho mais sobre esse amor cortês, é importante que vocês façam a leitura da página 203, depois da seção Texto em Foco, Cantigas Medievais, e também da página 204. E aí aproveita e já seleciona, já destaca as partes que vocês julgarem importantes. Relações da sociedade feudal, vassalagem. Na cantiga de amor, a representação servil aparece na submissão do trovador à dama. Tá? Então nós temos uma submissão do trovador à pessoa que ele se refere, né? No caso, a minha senhor. A dama é idealizada pelo eu lírico como uma figura inatingível. Tem o sofrimento amoroso, que vocês vão compreender um pouquinho melhor sobre isso lá na página 205 do livro de vocês, onde a gente vai compreender essa questão da submissão e a lealdade à mulher desejada, né? E o sofrimento amoroso, ele vai ser chamado de coita de amor, ou seja, é a única razão de se viver, mesmo que seja um sentimento pior do que a morte. E também temos a linguagem apurada, tá? Dentro das cantigas de amor. Já as cantigas de amigo, nós temos
A escrita em primeira pessoa, o eu lírico é feminino e expressa o lamento amoroso da moça ao ver seu amado, partir para as batalhas. O ambiente é campestre, ou seja, percebe-se evocações à natureza, o campo. A voz lírica feminina trata o amante como amada ou amigo. Os autores das cantigas são trovadores do sexo masculino, que a gente já mencionou lá no comecinho dos slides. A linguagem ela é repetitiva, muitos refrões e versos curtos. E a linguagem ela é simples, tá? As cantigas de amor, vocês vão ter ali entre as páginas 204, 205 e 206. E sobre as cantigas de amigo, página 206, 200 e 207, tá? Presta atenção nessa cantiga, Ondas do Mar de Vigo, que é uma cantiga de amigo, que a gente vai perceber a evocação à natureza, percebe o lírico feminino, mas a gente tem o trovador do sexo masculino. Ondas do Mar de Vigo. Ondas do Mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se verá cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus, se verá cedo. Se vistes meu amigo, e porque eu suspiro, e ai Deus, se verá cedo. Se vistes meu amado, e porque gran coitado, e ai Deus, se verá cedo. Presta atenção que nós temos os mesmos versos se repetindo de forma quase idêntica na primeira e na segunda estrofe. Ondas de Mar de Vigo, o segundo verso e também o terceiro verso. Isso nós chamamos de paralelismo. O que é o paralelismo? A repetição de duas estrofes quase idênticas. Agora presta atenção aqui no ladinho direito da tela. Se vistes meu amigo, se vistes meu amigo. Se vistes meu amado, se vistes meu amado. O que é isso? Nós chamamos isso de lei Chapren, tá? O que é lei Chapren? Repetição sistematizada de um verso ou parte dele, que geralmente são versos de estrofes anteriores. Agora a gente vai ver sobre as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, tá? Isso está lá na página 208, sobre as cantigas de escárnio, e sobre as cantigas de maldizer na página 209. Cantigas de escárnio. Gênero satírico, rico em ironia, jogos de palavras e ambiguidades. Nessas cantigas são apresentadas críticas de forma velada. Não se revela a identidade das pessoas. Linguagem figurada e uso de metáforas. Lá na página 208 tem um exemplo da cantiga de escárnio, tá? Cantigas de maldizer. Gênero satírico, rico em ironia. São apresentadas críticas de forma explícita. Muitas vezes revela-se o nome do alvo e se disparam insultos e palavrões. Então a diferença entre uma e outra é que basicamente a cantiga de escárnio você não coloca o alvo, e na cantiga de maldizer você tem o alvo, tá? E a questão da linguagem é muito mais baixa na cantiga de maldizer do que na cantiga de escárnio. Na página 209 tem um exemplo. Pessoal, o conteúdo foi retirado da apostila, tá? E aqui tá a referência dela. Vocês precisam fazer os exercícios da página 203, número 1, 2 e 3, que eu já havia mencionado, e também a seção aplicando conhecimentos da página 210, 1, 2 e 3. Bom trabalho, qualquer dúvida, alunos da Prof. Bianca têm o e-mail da Prof. Bianca aí, meus alunos têm o meu e-mail também, envie as dúvidas lá.